Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês os conceitos referentes à inequação do segundo grau. Esse vídeo aqui, gente, ele vai estar nas playlists Problema Singular para Enem e também Função Quadrática para Enem. Nessa playlist aqui, por quê? O estudo das inequações de fato, ele se insere quando você começa a estudar, né, as funções quadráticas, então vai estar aqui. E na playlist Problema Singular, que a gente vai estar usando esse tópico para resolver probleminhas, certo? Modelados por tais equações, tá certo? Essas playlists, gente, elas funcionam de que forma? Vão existir videoaulas teóricas e na sequência desses vídeos, resolução de questões que caem em Enem e vestibulares anteriores, como outras playlists que você vai encontrar aí no canal, como porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem, tem também. Então, é mais ou menos a mesma ideia, as playlists funcionam, tá certo? Então, ó, vamos começar o vídeo. Uma equação do segundo grau. O que é a inequação do segundo grau? A inequação do segundo grau é muito parecida com a equação, mudando apenas o sinal, a igualdade, ou seja, uma equação do segundo grau ela é da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde eu busco, né, os valores de x tais que isso aqui, quando substituídos desse lado, feito as contas, resulta no lado de cá, resulta em zero, certo? No caso da inequação, a gente vai mudar esse sinal de igual para um desses sinais aqui, ó, maior, maior igual, menor, menor igual ou diferente, tá certo? Então, ela vai se apresentar nas formas, né? Ax² mais bx mais c maior que zero, ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, né? Pode ser maior ou maior ou igual, pode ser também da forma ax² mais bx mais c menor que zero, também ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, e por último, ax² mais bx mais c diferente de zero. Essas aqui são chamadas de inequações simples, né? Basta você saber os sinais da função direitinho, você resolve. Contudo, elas costumam cair de forma mista, por exemplo. Uma função do segundo grau, uma parte do segundo grau com a parte do primeiro grau. O quociente, né, de duas do segundo grau, por exemplo. Então, assim, nesse sentido, a gente também tem as mistas. Tá certo? Que são as chamadas inequações, produto e quociente. Envolvendo produtos ou quocientes. Ou ambos, né? Então a gente vai ter essa aí. Olha, para a gente poder entender o mecanismo de solução de uma inequação do segundo grau, ou contendo partes do segundo grau, a gente tem que, primeiro, volta na inequação do primeiro grau, estuda tudo. Então tem que saber a do primeiro grau. E além disso, a gente tem que conhecer o que? O gráfico da parábola. Mais ou menos, né? Basicamente a gente vai precisar do sinal do A e do sinal do delta, tá certo? É um discriminante que você faz ao tentar calcular, por exemplo, as raízes, né, da equação do segundo grau associada, tá certo? Então, nesse caso vai ter o delta e o A já vem na própria expressão, tá certo? Então, nesses casos, claro, a gente vai analisar uma coisa dessa forma aqui, ó. O gráfico da parábola. Então a parábola vai ter a equação da forma ax² mais bx mais c com necessariamente o A diferente de zero, pois esse termo aqui tem que ser o termo de grau 2, ele tem que existir. Se o A for zero, vai ser o quê? Uma coisa de grau 1 ou até mesmo constante, se o A e B forem zero. Então nesse caso, o A aqui é diferente de zero, tá certo? O A sendo diferente de zero, gente, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Nos casos que ele é positivo, eu tenho três casos a considerar a partir do delta. Se o delta for positivo, minha raiz vai ter minha parábola vai ter duas raízes reais diferentes e ela vai ter uma configuração assim, ó. A parábola vai ser voltada para cima, por causa do A, e duas raízes diferentes. Então, fora dessas raízes, percebe que o gráfico está acima do eixo X, então a imagem dele é positiva em Y. Então, vai ser positivo fora das raízes e negativo interno às raízes. Se o delta for zero, as raízes vão ser o quê? Iguais. Então, nesse caso aqui, ó, x' igual a x duas linhas. Uma coisa interessante, nas raízes, a minha função ela vale zero, então ela é menos entre, mais fora e zero exatamente sobre as raízes. Então aqui ela vai ser ou sempre positiva ou zero, se eu avaliar nas raízes, tá certo? Esses aqui são os quadros de sinal que eu preciso saber.
O vídeo aqui, gente, ele é encurtado. Se você quiser estudar mesmo esse assunto, aí no meu canal existe uma playlist chamado Matemática do Primeiro Ano do Ensino Médio. Lá existem 241 vídeos, onde eu abordo desde conjuntos até função logarítmica. E lá no meio tem a função quadrática. Nesta playlist não está escrito para o Enem, viu? Lá é Matemática do Ensino Médio. Então lá as aulas não são compactas, elas são expandidas. Então lá você vai ver a explicação de tudo isso aqui. Por que é sinal de mais, menos, por que parábola é para cima, então lá eu faço essa explicação. Aqui eu só relembro. Então esses vídeos aqui específicos para o Enem é mais a título de revisão. É para quem já estudou a matéria, mesmo que não viu tudo, mas tem uma ideia do assunto. Então eu posso até estar apresentando uma coisa nova, mas não é o ideal para você aprender o conteúdo, tá certo? É para você só ou aprimorar ou relembrar, certo? Então vamos voltar aqui, ó. Delta maior que zero, duas raízes, delta igual a zero, uma raiz só, ou duas, na verdade, duas iguais, né? E o delta negativo, nesse caso a parábola é voltada para cima, ó. O A, então, é sempre voltada para cima, então ela não vai ter raiz, então ela vai ser sempre o quê? Positiva. Quando eu falo que isso aqui é positivo, gente, quer dizer que a imagem disso aqui é positiva. Se eu avaliar o valor aqui, ó, peguei aqui no X, se eu for ver a imagem dele, o Y, o F dele, né? Substituir aqui o Y dele que vai dar positivo. Então esse mais que a gente coloca aqui tem a ver com o eixo Y, tá certo? Ou seja, a minha parábola está toda acima do X, então a imagem dela em Y é positiva. Aqui é mais ou menos a mesma ideia que aqui, só que a parábola agora ela se inverte. Delta maior que zero, duas raízes reais diferentes, x', x duas linhas. Agora muda, ó, perceba que o gráfico aqui está entre as raízes acima do eixo X, ou seja, na parte positiva de Y, e fora das raízes ele passa para baixo. Então ele é o quê? Negativo, tá certo? Se o delta for igual a zero, raízes o quê? Iguais. Ele vai tocar só num pontinho, ó. X' igual a X, duas linhas. Então ele vai ter sempre sinal negativo, exceto nas raízes, que vai ser zero, tá certo? Você pode até botar um zerinho aqui se quiser, ó. Tá certo? Então, sobre as raízes ele vai ser zero. Eu não gosto de colocar, mas no exercício a gente vai frisar isso aí. E se o delta for negativo, agora o meu gráfico ele fica todo abaixo do eixo X, tá certo? Então ele vai ser o quê? Sempre negativo. Ou seja, independente do valor de X que eu substituir aqui, eu só vou achar Y o quê? Negativos, tá certo? Só colocar um X aqui que faltou. Então, nesse sentido, gente, só para dar uma relembrada, preparei aqui 4 exemplos, tá certo? Se você quiser mais exemplos, você pode estar buscando aí na internet mais exemplos, você pode estar buscando na playlist que eu avisei, né, do ensino médio. Lá tem uma cacetada, lá por volta da aula, acho que 25, 26, eu não sei. Vai lá em função quadrática, você vai ver lá em equação, aí divide em 2 ou 3 tipos, né? Então assim, você vai ver um bocado de coisa lá, tá certo? Mas vamos lá. Resolver este exemplo aqui, ó. Resolver em R essas inequações. O que acontece, gente? Para resolver, eu vou aplicar esses conceitos aqui. Essa primeira item aqui, ela é inequação direta, tá certo? Mas a gente vai precisar desses quadros aqui. Então, é só uma etapa que você resolve, ou seja, para resolver uma inequação, gente, a gente vai considerar como se fosse uma equação. Ou seja, eu quero resolver isso aqui, ó. No final eu vou ter bolinha fechada e o que é positivo, tá certo? Eu vou marcar isso. Então sempre a inequação vai dar a função aqui e zero desse lado. O sinal de maior diz que eu quero o que é positivo. O sinal de igual aqui diz que eu quero incluir também as raízes dessa coisa. Então vamos calcular aqui as raízes. Ó. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Quem são as raízes aqui? Ó? Primeiro você tem que calcular o delta, que vai dar quem? 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 3, 4a vezes c, né? B ao quadrado menos 4ac, então vai dar 4. Aqui vai dar menos 4 vezes menos 1 é 4 positivo, vezes 3, 12. 4 com 12 vai dar o quê? 16, tá certo? É só fazer a continha, beleza? Agora, quem vai ser x? X vai ser menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Cuidado com o sinal do a, viu? A gente tem muito costume de fazer equações nos quais o sinal do a ser positivo, né? Acaba esquecendo quando ele é negativo. Então aqui eu tenho uma raiz, x igual a menos 2, a raiz de 16 é 4, né? Menos 4 sobre menos 2, que vai dar menos 6 sobre menos 2, deu
3. E a outra raiz, x duas linhas, vai ser quem? Menos 2, aí só troca esse sinal aqui do 4, ó, do raiz de delta. Mais 4 sobre menos 2. Menos 2 mais 4, 2. Sobre menos 2 vai dar quanto? Menos 1. O que significa isso, gente? Significa que eu vou ter uma retinha de sinais assim, ó. Eu vou marcar as raízes, ó. Menos 1, vou marcar fechado, ó. Isso aqui não é denominador, eu não me preocupo. Então eu vou marcar a raiz menos 1, vou marcar a raiz 3. E aí eu vou me lembrar o seguinte, poxa, o A aqui é negativo, né? Então minha concavidade da parábola é voltada o quê? Para baixo, ó, passando pelas raízes. Olha que simples, eu não preciso decorar esses desenhos, a gente só coloca ele para ilustrar. Mas você tem que saber, basicamente, é o significado. Ó, a parábola para cima, parábola para baixo, e o delta são as raízes. Então não precisa ficar olhando muito para o desenho. Tenta memorizar. Então aqui ela é positiva, e aqui ela é fora negativa. Como eu quero que é maior ou igual a 0, eu quero que está dentro das raízes. Então minha solução é de 1 fechado, menos 1 fechado, até 3 fechado. Tá certo? Então perceba que não é difícil. Basicamente, resolve-se a equação, marca-se os pontos, verifica se a parábola é para cima ou para baixo, tá certo? E bota-se o sinal. Colocou o sinal, volta aqui no início, no sinal aqui, ó, e veja se você quer o que é positivo, bolinha fechada ou aberta, ou o que é negativo, tá certo? Então, vamos a mais uma. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo, tá certo? E se as dúvidas persistirem, joguem nos comentários. Então vamos para o item B, ó. Então, no item B eu tenho o seguinte, eu tenho agora uma inequação produto, onde eu tenho uma inequação do segundo grau aqui, e aqui eu tenho uma inequação do primeiro grau. Então eu vou ter que relembrar um pouquinho a inequação do primeiro grau. Então, ó, 2, né? Vou copiar ela aqui, ó, 2 menos x ao quadrado vezes 2 menos x menor que 0, né? Então, primeiro eu vou resolver essa aqui, ó, 2 menos x ao quadrado, é a equação associada e não a inequação. Esse sinal aqui, gente, a gente só usa ele no começo. A gente vai pegar o quê? O que é bolinha aberta e o que é negativo, tá certo? Lá na reta final que a gente vai ter de sinais, quando a gente comparar o sinal dessa com o sinal dessa. Então, ó, perceba que aqui é uma equação, gente, incompleta. Ela falta o termo que? B. Se você vier acompanhando as videoaulas aí, você vai perceber que quando falta o termo B, basta eu isolar o número num lado e o x ao quadrado no outro, depois tirar a raiz. Então eu vou ter o seguinte, ó. É 2 menos x ao quadrado. Então eu posso passar o x ao quadrado por um membro, vai ficar x ao quadrado positivo e 2 do outro lado. Então vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 2. Daqui eu tive que x é igual a mais ou menos raiz de 2, tá certo? Então, isso aqui me dá uma retinha de sinal assim, ó. Aberta, né? Vai ser menos raiz de 2 e mais raiz de 2, tá certo? Essa parábola aqui, perceba, ela é voltada para o quê? Baixo, ó. O A aqui dela é menos 1. Então ela é uma coisinha assim, ó. Então ela vai ser positiva entre, repete a mesma ideia do item A, e negativa fora das raízes. Olha o caso aqui, ó. Tá certo? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos agora fazer a segunda parte, ó. Vamos lá. Fazer essa aqui, ó. Segunda. 2 menos x menor que 0. Então, menor não, de novo. O menor não interessa agora. Que eu boto igual, aí eu resolvo essa. Resolvendo aqui eu vou ter que o quê? Se 2 menos x é 0, então x vale 2. Isso aqui, gente, já é uma reta, ó. Então é diferente a inequação. Então você tem que ir lá na inequação do primeiro grau, para o Enem, lá na playlist, ou ir lá no ensino médio, procurar, né? E você vai ver o seguinte, isso aqui é uma reta, não é? Ela passa no ponto 2, então ela tem a raiz 2, aberta. 2, gente, esse 2 ele fica depois do raiz de 2, ele é maior que a raiz de 2. Então eu vou colocar ele aqui, ó. E essa reta aqui, por ser decrescente, ela passa assim, ela passa descendo na raiz 2. Se ela passa descendo, esse lado aqui é negativo e antes, ó, tudo positivo. Então agora eu preciso confrontar esse sinal com esse. Confrontando os dois,
eu vou ter o seguinte, então aqui, ó, aqui vai ser o raiz de 2, menos raiz de 2, né? Aqui vai ser o raiz de 2 positivo. Aqui vai ser o 2. Tá certo? Vou voltar aqui. Então, observe o seguinte. Agora vamos confrontar todos os sinais. Antes do menos raiz de 2, essa é negativa e essa é positiva. Então aqui fica sinal negativo. Entre o raiz de 2 negativo e o raiz de 2 positivo, essa é positiva e essa é positiva. Aqui fica positivo. Entre o raiz de 2 e o 2, ó, essa é negativa, porque ela é negativa depois do raiz de 2, e essa é positiva, porque ela ainda está antes do raiz de 2. Então, menos com mais dá menos. E depois do raiz de 2, ambas são o quê? Ó? Prolongar aqui um pouquinho, ó. Ambas são negativas. Menos com menos dá mais. Eu volto. O que eu quero, gente? Eu quero o que é? Bolinha aberta e negativa. Então eu vou querer isso aqui, ó. Pensa como é que é fácil. Então minha solução vai ser o quê? De menos infinito até menos raiz de 2, unido de mais infinito, não, de raiz de 2 até 2, né? Olha, falando tudo errado. Pronto, então esses são os valores tais que, se eu substituir aqui em x e fizer as contas, eu vou obter uma resposta o quê? Negativa. Tá certo? Então a equação é isso. São valores que quando eu jogar aqui, ó, pensa numa coisa dinâmica, aqui eu vou dando valores de x e vou calculando, dando valores para x e vou calculando. Aí eu pergunto, quais são os valores quando eu jogar da negativo? Se isso aqui for, por exemplo, a receita de uma empresa, ou as despesas, não sei. Então ele vai perguntar, olha, a partir de qual momento a empresa for no vermelho? Aí você vai pegar essa ideia e falar, poxa, eu tenho que estudar o quê? Uma inequação onde eu vou querer a parte o quê? Negativa. Para quais valores do tempo eu tenho lá um ganho ou uma perda, né? Então, é mais ou menos nessa ideia, tá certo? Que vai cair lá nos probleminhas. Isso aí a gente vai acompanhar depois. Mas é importante o quê, gente? Você saber responder. Como funciona o problema, né? De modo geral, no Enem? Primeiro você identifica o assunto. Depois você modela dentro do assunto. Imagine que seja um problema do segundo grau. Né? Primeiro eu identifico o que é um problema do segundo grau. Depois eu modelo achando uma inequação para ele. É assim que funciona no Enem. Ele não vai lhe dar isso aqui muito explícito. Depois eu resolvo ela. Então resolver a terceira etapa. Claro que vai ter uma videoaula aí onde eu vou falar dos probleminhas, tá certo? Específicos. Aí a gente vai aprender a modelar nela. Mas por enquanto, meu objetivo nesse vídeo é só isso aqui. Então, se você chegou nesse vídeo, claro, só coloquei 4 exemplos. São suficientes? Não. Você tem que fazer muito mais. Tá certo? Muito mais. Aqui eu só estou colocando para relembrar. Tá certo? Então vamos lá. Item C. Olha só. No item C eu tenho duas funções, né? Do segundo, quer dizer, duas partes de grau 2. Uma em cima, uma embaixo. Tá certo? Como a gente resolve agora? Resolve separadamente cada um. Então só vou copiar aqui, ó. Então eu vou querer bolinha fechada, ó, entre aspas. Por quê, gente? Porque eu tenho denominador, ó. Eu tenho que lembrar que o denominador sempre tem bolinha aberta. Tá certo? E o que é o quê? Negativo, porque é menor. Essa parte aqui tem que ser menor que zero, tem que ser negativo. Então no final lá, quando eu confrontar todas as retinhas lá de sinais, fizer o meu quadro de sinal, eu vou pegar a parte negativa. Tá certo? Então vamos lá. Primeira equação. Ou primeira parte, né? É isso aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Resolvendo aqui, ó, rapidinho, ó, eu vou ter 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2 vai dar menos 4 vezes 1 menos 4 vezes menos 2, 8. Então 1 mais 8, 9. Tá certo? Então 1 mais 8, 9. X vai ser quem? Menos 1 mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1, que é o A. Então, x' x duas linhas, ó. X' é menos 1 menos 3, que é a raiz de 9, sobre 2, que vai dar menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. E x duas linhas é menos 1 mais, só muda esse sinal aqui, ó.
o segundo sinal aqui, né? Que é o mais ou menos a raiz do delta, né? Sobre 2. Menos 1 mais 3, 2. Né? Sobre 2, 1. O que significa? Isso aqui me dá um quadrinho de sinal, gente, que é o seguinte. Eu vou anotar ele. Vou anotar aqui, qualquer coisa no final da questão a gente apaga. Tá certo? Para refazer. Então eu vou ter um quadro assim, ó. Do menos 2, aí aqui, como ele está no numerador, bolinha fechada, até o 1. Também bolinha fechada. Essa parábola aqui, gente, perceba que ela é para cima, ó, A positivo, ó. Então aqui é negativo entre as raízes, ó, a parábola está para baixo, está abaixo, não para baixo, né, mas ela está abaixo entre menos 2 e 1, e passa a estar acima antes do menos 2 ou depois do 1. Pronto, guarda esse sinal aí, tá certo? Agora, segunda parte, ó. Aí na equação de baixo. X ao quadrado menos 9, tá certo? A gente resolve igual a 0. Então vamos lá. X ao quadrado menos 9, né? Isso aqui está incompleto, é só passar para outro membro, ó. X ao quadrado dá 9, implica que x igual a mais ou menos 3, né? Você vai tirar o quê? A raiz quadrada de 9, tá certo? Ela é incompleta, beleza? Olha só. Então aqui eu tenho o seguinte, do mesmo jeito, ó. Aqui não faltou espaço, né? Eu vou aumentar esse aqui de cima, gente, só para a gente... O quadro de sinal anterior, né, que era menos 2, 1, tá certo? Aí a parábola era para cima, né? Então era mais, menos, mais. E agora o de baixo, ó, deu para fazer tudo aqui, né? O de baixo é menos 3, então fica antes do menos 2, ó. Muito importante esse posicionamento, só que embaixo a bolinha é sempre o quê? Aberta. Ué, professor, mas você não falou que é fechado? Só que denominador, gente, nunca pode ser zero. Independente da matemática que você está estudando, denominador não pode ser zero, tá certo? Então, você tem aqui menos 3 antes do menos 2 e depois do 1 você tem o 3. Essa parábola também é para cima, ó. Certo? Ó. Então ela é negativa entre as raízes e positiva fora. Então agora você vai comparar estes sinais. Tá certo? Então, você tem quais valores aqui, ó? Você tem o menos 3, os divisores, né? O de águas, né? De sinais, digamos assim. O 2, bolinha fechada. O 1, bolinha fechada. E o 3, bolinha aberta. Agora você vai fazer um confrontamento de sinais. Olha, antes do menos 3, que é o número mais negativo, que eu tenho mais para a esquerda, essa é positiva, essa é positiva. Então fica positivo. Entre o menos 2 e o menos 3, que é esse pedacinho aqui, ó, que é menos 2, desculpa, eu botei 2, mas é menos 2. Olha, esse aqui é positivo, mas esse aqui já é o que, ó, gente, ó, negativo. Então aqui fica menos. Vou botar aqui abaixo para não confundir com os sinais de cima. Agora, entre o menos 2 e o 1, essa aqui é negativa e essa aqui é negativa, ó, fica positivo. Do 1 até o 3, ó, nesse intervalo aqui, ó, essa é positiva, essa aqui ainda está negativa. Então fica menos. Está alternando, gente, mas às vezes não alterna, viu? Então assim, é fazer o jogo de sinal, porque às vezes uma raiz aqui de cima coincide aqui embaixo. Então acaba que fica menos, mais, menos, mais, por exemplo. Então assim, não necessariamente vai alternar. Então nada de macetezinho não vai alternar, tá certo? Nesse caso vai alternar, porque todas as raízes são diferentes. Ele costuma alternar, mas eu também não vou dizer que é uma regra não, viu? E depois do 3, essa aqui, ó, é positiva depois do 1, essa é positiva depois do 3. Então assim, consequentemente depois do 3 é tudo positivo, né? Então aqui vai dar mais, tá certo? O que a gente pediu, gente, lá na equação? Que seja menor ou igual a zero, que quer dizer o quê? Negativo. Então a gente vai ter como solução esses conjuntos aqui, ó. Então, só para escrever aqui em cima certinho, ó, minha solução vai ser quem? Vai ser do menos 3 aberto até o menos 2 fechado, unido,
do 1 fechado até o 3 aberto. Tá certo? Então perceba a sutileza da coisa, né? Então a gente pega isso aqui e coloca nessa linguagem. Tá certo? Então, vamos para uma equação aqui que é essa, ó, letra D. Vamos lá. Como eu disse, gente, essas inequações aqui, elas não são suficientes. Viu? Aqui é mais uma aula aqui de revisão. Cabe a você fazer mais. Claro que eu vou estar, além dessas aqui, colocando outras durante os próprios exercícios que caírem, os probleminhas e tal. Então o que tem no canal meio que dá uma ideia boa para você começar. Se você tiver dúvidas mesmo, não entendi, foi pouco, vai lá na playlist do ensino médio, lá tem um monte de inequações, gente, referente à equação do segundo grau, tá certo? Na equação do segundo grau. Então vai lá e procura lá que você vai ver um bocado. Tem uma aula lá que eu faço umas 6, parece, só num vídeo. Então é bastante, né? Fora os exercícios que eu vou resolvendo depois, separados. Última inequação. Essa aqui eu separei uma inequação um pouquinho diferente. Que é a seguinte. Nela eu tenho potências. Então ela é um misto de equação do primeiro grau com potências e equação do segundo grau. Se eu for analisar aqui, gente, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 3 partes. Então eu vou copiar aqui, ó, x menos 3 ao quadrado, x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos x ao cubo menor que 0. Tá certo? Olha, gente, quando eu tiver um quadrado ou uma potência fora, você vai fazer assim. Você vai resolver a parte de dentro e vai mudar os sinais conforme. Se for par aqui, todo mundo fica positivo. Exceto os zeros, que ficam ainda os zeros. Mas se for mais, continua mais. E se for menos, fica mais. E quando tiver uma potência ímpar, não muda nada. Eu vou fazer um desenho aqui, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Ó. Então, x menos 3 igual a 0. Essa é a primeira que eu tenho que resolver. Tá certo? Ó, vamos tentar resolver bem compacto aqui. Então, x menos 3 igual a 0, ou seja, x deu 3. Daqui eu tenho uma retinha de sinal, eu vou fazer uma pequenininha para cada uma. Tá? Depois a gente leva todas para a resposta final. Então, aqui eu tenho uma raiz 3, tá certo? Essa reta de dentro ela é assim, correto? Só que, então aqui é positivo, aqui é negativo, porque dentro, ó, dentro. Só que isso aqui, gente, eu vou elevar ao quadrado. O que significa isso? Quando eu elevo uma coisa ao quadrado, quer dizer, eu jogo o valor de x aqui e calculo. Se eu elevar ele ao quadrado, se esse cara de dentro deu negativo, fica positivo. Se esse cara de dentro deu positivo, continua positivo. Se ele deu zero, aí zero continua zero. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma coisa assim, ó. Tudo positivo, exceto a bolinha, que ela é zero. Ou seja, de fato, se eu jogar 3 menos 3 aqui, zero isso aqui tudo. Mas pode zerar isso aqui tudo? Não, ó, por quê? Aqui é bolinha aberta e o que é negativo. Então não pode zerar. Então essa bolinha aqui no 3, ó, vai ficar aberta. Então eu vou usar essa retinha lá no final. Segunda equação é essa. X ao quadrado menos 1 igual a 0. Opa, beleza, incompleta. Não precisa nem usar o delta e bhaskara, né? Então x ao quadrado igual a 1 implica aqui x igual a mais ou menos raiz de 1. Na verdade, x igual a mais ou menos 1, né? Pode ser aqui embaixo para não ocupar muito espaço. Pronto. Então eu vou ter o quê? Duas raízes. 1 e menos 1. Bolinhas abertas, porque quem manda é esse cara aqui. Agora, isso aqui é uma parábola o quê? Para cima, ó. Então, é uma parábola alegre, né? A boquinha dela está para cima, ficou alegre, ó. Aí você tem aqui, ó, fora das raízes, a minha imagem é positiva, ó, minha parábola está acima, né? E dentro das raízes ela está negativa. É esse desenho aqui, ó, gente, explicitamente esse aqui, ó. Tá certo? Então, guarda esse sinal aí. E vamos para essa, ó. Terceira. 5 menos x. Perceba que antes eu resolvo o que, gente? Sem a potência, tá vendo? Igual a 0, ó. Não leva em conta o cubo ainda, assim como eu não levei em conta o quadrado, tá certo? Ou seja, não desenvolva, gente, porque senão você vai resolver
uma inequação do segundo grau que vai cair, sabe em qual caso? Nesse aqui, ó. Porque eu vou ter duas raízes igual a o quê? 3. Então eu vou ter exatamente esse mesmo caso aqui, ó. Então eu vou ter aqui o quê? X igual a 5, tá certo? Daqui eu tiro o seguinte, ó. Isso aqui vai me dar uma retinha de sinal assim, ó. No 5, né, isso aqui é uma reta, eu teria uma reta assim, ó, 5 menos x. Então essa reta é negativa, certo? Porque é 5 menos, o valor do A aqui é negativo, é uma inequação do primeiro grau. Então, isso aqui é a reta, né, essa reta aqui é dessa, não tem a potência ainda não. Então aqui vai ficar o quê? 5, para cá vai ser menos, para cá vai ser mais. Só que isso aqui está ao cubo, né, gente? Quando eu elevo, gente, um número ao cubo, o sinal desse número muda ou não? Por exemplo, quando eu pego 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Quando eu pego menos 2 ao cubo, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais com menos, menos. Então dá menos 8. Ou seja, não mudou o sinal. Ele era negativo e continua negativo. Então, isso aqui não sofre nenhuma alteração. Tá certo? Então, esta reta aqui passa a ser essa. Ó. No 5, continua, ou seja, passa a ser, não, ela continua a mesma. O que a gente faz no final? Confronta tudo. Tá certo? Então, vamos confrontar todas essas retinhas. A reta 1, que é tudo positivo, exceto esta bolinha, já vi gente errar por causa dela, né? Eu vou marcar aqui todas, né? Pera aí, deixa eu marcar os pontos, depois a gente bota os sinais. Porque tem ordem, né? Tem o menos 1, tem o 1, tem o 5 e tem o 3. Então, ó. O 3 eu vou botar mais ou menos aqui, porque o 5 vai vir depois dele, tá certo? No 2 vem o 1 e o menos 1, ambos estão antes do 3, ó. Menos 1 e 1. E na terceira eu tenho quem? O 5, ó. Eu boto aqui, ó, depois do 3, ó. Deixa um espacinho aqui para pôr o sinal, tá certo? Ó, até o cachorro tá entendendo a aula. Então vamos lá, ó. O sinal da primeira é tudo mais, exceto na raiz 3 que zera. Então cuidado com ela. Aqui, os sinais é o quê? Entre o 1 e o menos 1 é menos, e todo o resto é mais, ó. E esta aqui é o quê? Continua o mesmo sinal que estava. Antes é positiva, uma reta que é decrescente, né? Então ela estava acima do eixo Y, do eixo X, passou para a parte de baixo, e depois é negativa. Então eu vou confrontar todos esses sinais. Quais são os pontos, os divisores aqui de água? São o menos 1, o 1, tudo bolinha aberta. Por que, professor, bolinha aberta? Porque, ó, aqui pede bolinha aberta e esse aqui é denominador. Independente daqui estar fechado ou aberto, ser menor ou igual, ó, esse menos aqui, gente, é o menos lá que eu vou pegar, viu? Percebe que não está rente aqui a desigualdade. Então eu vou pegar o que é negativo, bolinha aberta, em cima, por causa dessa parte que é só maior, e bolinha aberta embaixo, porque embaixo sempre é bolinha aberta. Então, voltando aqui eu tenho o 3, e voltando aqui eu tenho o 5. Vamos agora confrontar os sinais e ver o que dá negativo. Ó, antes do menos 1, perceba que essa é positiva, essa é positiva, essa é positiva. Então dá positivo. Entre o menos 1 e o 1, ó, positivo, negativo, positivo. Então, positivo com negativo, negativo. O positivo continua negativo. Entre o 1 e o 3, ó, tudo positivo. Ó. Então, dá positivo. Entre o 3 e o 5, ó, o que eu falei, ó, aconteceu. Perceba uma coisa muito interessante, ó, isso é muito legal. Porque perceba que o sinal de mais aqui, ó, continuou. Então, não alternou, tá vendo? Aí a gente é levado o quê? Nesse impulso. Ah, se o primeiro é menos, o outro é mais, o outro é menos. Aí vem esses macetes, isso não vai te ajudar em nada. Tá certo? E depois o 5, essa é positiva, dá positivo, com menos, aqui dá menos. O que eu quero? Que é negativo, ó. Então eu quero o quê? Minha solução é quem? De menos 1 a 1 unido, de 5 até mais infinito. O que eu aconselho você agora? Estude mais exemplos, tá certo? Por quê? Porque tem muitos casos, eu não coloquei todos aqui, se você quiser ver
a maior parte desses vai lá na playlist do ensino médio, lá na parte de função quadrática, lá vai ter uma parte de inequação do segundo grau, você vai ter todos os exemplos lá, tá certo? Ou quase todos, né? Então é isso aí. Aqui é mais para relembrar, na sequência eu vou estar abordando, né, a modelagem de probleminhas, tá certo? Do segundo grau. E aí a gente vai precisar dos conceitos de equação do segundo grau e também de inequação do segundo grau. Tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, joguem nos comentários, gente. Muito obrigado e até a próxima.